Olá, meu nome é Sandra. Eu vou falar sobre os tumores cerebrais do sistema nervoso central. Mas, primeiramente, eu vou dar ênfase ao que é o cérebro. O cérebro é o centro do pensamento, sentimento, memória, fala, visão, audição e o movimento, entre outros. A medula espinhal e os nervos cranianos transmitem os sinais entre o cérebro e o corpo. Esses sinais conduzem aos músculos informações entendidas pelos sentidos e coordenam as ações dos órgãos internos. O cérebro é protegido pelos ossos do crânio. As principais áreas do cérebro incluem o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. Os tumores cerebrais são o resultado do crescimento fora do controle das células anormais. Na maioria dos outros órgãos do corpo, é muito importante fazer a distinção entre tumores benignos e tumores malignos. Os tumores benignos, entre outras regiões, não invadem os tecidos vizinhos ou se disseminam para outros órgãos. Uma das razões do câncer ser perigoso e porque ele pode se disseminar para todo o corpo. Embora os tumores cerebrais raramente se espalhem para os outros órgãos, a maioria pode se disseminar através do tecido cerebral. Mesmo os chamados tumores benignos podem, à medida que crescem, destruir ou comprimir o tecido normal do cérebro, causando danos que muitas vezes são incapacitantes e por vezes fatais. Por essa razão, os médicos costumam falar de tumores cerebrais em vez de câncer do cérebro, sendo a principal preocupação com os tumores do cérebro é a facilidade com que eles podem se disseminar para o próprio cérebro. A prevenção de doenças é o deferimento ou a eliminação das condições específicas de uma doença, através de intervenções de eficácia comprovada. Por isso, a prevenção do tumor cerebral do sistema nervoso central é a ação tomada para reduzir a chance de contrair a doença, porque parte da carga de prevenção do tumor cerebral encontra-se com o indivíduo que deve adotar comportamentos que minimizem o risco e a ocorrência da doença e maximizem os estados de saúde. Quais são os fatores de risco? Um dos fatores de risco é algo que afeta a sua chance de contrair uma doença como o câncer. Os fatores que podem aumentar o risco de uma pessoa contrair os tumores cerebrais são exposição às radiações ionizantes, histórico familiar, doença do sistema imunológico. Como é que é feito o diagnóstico? Os tumores cerebrais são geralmente diagnosticados em função dos sintomas. Se houver uma suspeita de câncer, serão necessários mais exames para confirmar o diagnóstico. Quais são os exames para diagnóstico? Se o exame físico e os resultados dos exames de imagem sugerem um diagnóstico de tumor cerebral, o médico solicitará outros exames como punção lombar, exame de sangue e urina. Os exames de imagem também ajudam a localizar a lesão e são extremamente úteis para determinar a extensão da doença. Os principais exames de imagem realizados no diagnóstico dos tumores cerebrais são ressonância magnética, angiografia por ressonância magnética, ressonância magnética funcional, tomografia computadorizada, angiografia por tomografia computadorizada, tomografia por emissão de posítrons. Qual é o tratamento? Os principais tipos de tratamento utilizados para os tumores do sistema nervoso central são cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo, tratamentos com outros medicamentos e terapia alternativa como campo elétrico. Os sinais e sintomas dos tumores cerebrais podem ocorrer gradualmente e se agravar ao longo do tempo, ou podem ocorrer de repente como uma convulsão. Os sintomas gerais são dor de cabeça, náusea, vômito, visão turva, problema de equilíbrio, alteração na personalidade ou comportamento, convulsões e sonolência. Os tumores localizados em qualquer parte do cérebro
podem causar aumento da pressão dentro do crânio, conhecida como hipertensão intracraniana. Isso pode ser devido ou causado pelo crescimento do tumor, inchaço no cérebro ou bloqueio do fluxo do líquido cefalorraquidiano. O aumento dessa pressão que leva aos sintomas acima falados. Quais são os sintomas específicos? Os tumores cerebrais muitas vezes causam problemas como as funções específicas da região em que se desenvolvem. Tumores cerebrais nas áreas que controlam o movimento ou sensações podem causar fraqueza ou dormência de parte do corpo, muitas vezes apenas de um lado. Tumores próximos às áreas responsáveis pela linguagem podem causar problema na fala ou entendimento do que é falado. Já os tumores na parte frontal do cérebro podem, às vezes, causar alteração na personalidade, na linguagem e na forma de pensar. Quais são as classificações de tumores? Os tumores se classificam em 4. Grau 1. Grau 1. Esses tumores geralmente crescem lentamente e não se infiltram nos tecidos adjacentes. Grau 2. Esses tumores também tendem a crescer lentamente, mas podem se infiltrar nos tecidos cerebrais adjacentes. O grau 3. Esses tumores aparecem mais anormais quando vistos sob o microscópio. Eles podem crescer no tecido cerebral adjacente e são propensos a precisar de outros tratamentos, além da cirurgia. O grau 4. Estes são os tumores de crescimento rápido e que precisam de um tratamento mais agressivo. Quais são os tipos de tumores? Os gliomas. Os gliomas geralmente são os que apresentam 30% de todos os tumores cerebrais. Os angiocitomas, eles alcançam 20% dos tumores cerebrais. 2% são os oligodendrogliomas. Os oligodendrogliomas começam nas células da glia do cérebro, chamados oligodendrócitos. Estes são tumores do grau 2, que tendem a crescer lentamente. Cerca de 2% desses tumores são oligodendrogliomas, que se desenvolvem a partir das células da oligodendroglia, célula da sustentação do sistema do tecido cerebral.